Aleluia, 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 aleluia. Que a paz da Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passado os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos reunidos hoje com toda a igreja aqui em Vilhena, no Brasil e no mundo inteiro, celebrando a Sagrada Família como memória, ela que é modelo e também é exemplo e é testemunha da vida de Jesus Cristo, e ela que fez a vontade de Deus para trazer ao mundo a salvação. E como espelho, como modelo, também serve para nós seguir a nossa caminhada, desenvolver as nossas obras, dar testemunho e também dar exemplos
para os demais. E vendo aí os textos bíblicos de hoje, então nos orienta a observar, sobretudo corrigir alguns podridão que carregamos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa casa, na nossa sociedade, no trabalho, na igreja e, sobretudo, aquilo que a gente vive em comunhão. E um dos princípios que se trata hoje essa liturgia é sobre respeito, fala sobre educação e cuidados. Cuidar dos pais é a base central para o perdão dos pecados e para conquistar a grande graça que nós almejamos aqui na terra, que é ser salvos. Salvos da corrupção, salvos de tanta violência, salvos de tantas sujeiras que o mundo nos impõe. E, portanto, observando esses textos bíblicos, uma das características que São Paulo deixou para a comunidade colossense é imbuir ou revestir-se da misericórdia, da bondade, da mansidão e da graça de Deus. Então essas são as características que devemos carregar para cada um de nós, para a nossa família e como pai, como mãe, irmãos, irmãs, tias e tios, avós, ensinar os seus netos, os seus filhos, seus sobrinhos, seus primos. Então, São Paulo orienta isso para a comunidade colóssia e também para a nossa comunidade hoje, para nossas famílias, principalmente de hoje. A família hoje é uma família quase que destruída por tantos males, tanta corrupção, tanta droga, tanta prostituição, tanta violência. A desobediência dos filhos traz angústia e traz desespero para muitas mães e muitos pais. E, portanto, a orientação, principalmente do eclesiástico hoje, é o zelo pelo pai e pela mãe. Isso é o que faz santificar. E para isso precisamos de cuidar, precisamos de fazer uma grande limpeza no coração. Tirar de dentro do coração a maldade, principalmente quando se trata de mentira. Muita mentira hoje dentro de casa, né? Parte dos pais e parte dos filhos. Então vive um enganando o outro. Então, portanto, é preciso de ser corrigido tudo isso para viver bem. Nem só para viver bem dentro de casa, ou ter paz, ter alegria, mas para obter a salvação, que já está perto. A nossa salvação, o nosso fim de mundo, que a Bíblia relata, está chegando, está aí. Quando aparecesse tantas coisas, tanta violência, isso já estava aproximando o tempo do juízo. Então o juízo está para ser concretizado, como Jesus prometeu. Veio a primeira vez e virá a segunda vez. Diz ele que ninguém sabe o dia e nem a hora. Se eu soubesse a hora que eu ia morrer, o dia que eu ia morrer, eu não saía dos pés de Nossa Senhora. Eu ficava ali dia e noite sem comer e sem beber para mim adquirir a salvação. Mas como eu não sei, então eu fico perambulando, né, por aí. Então essa é a nossa vida. Quando a gente não sabe o que vai acontecer com a gente fica naquela, né? As comparações que Jesus faz é bem clara. Se a gente soubesse a hora que o ladrão ia lá roubar a casa, a gente esperava, né? Ficava vigiando para defender a casa. Como a gente não sabe, a gente vai dormir tranquilo. Aí o ladrão dá na teia e vem lá e rouba. E até vez prende a gente lá no banheiro, marra. E assim porque a gente não está esperando, pegou de surpresa. E essa comparação Jesus faz com a vinda dele. Quando a gente bem não espera, então fica despreparado,
é a hora. Então, para que a gente não falhe, não tarda, e nem passa despercebido por isso. Então temos que vigiar dia e noite, minuto por minuto, segundo por segundo. E Jesus dá o exemplo de obediência quando seus pais lhe procuram por 3 dias conversando no templo, dá aquela resposta para a mãe dele: não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai. Então, portanto, Jesus tinha consciência, já com 12 anos, que ele estava representando o seu pai aqui na terra em espírito. Portanto, o Evangelho diz que ele crescia em sabedoria e estatura, na graça de Deus, e era obediente aos seus pais. Então esse é o recado que fica para nós que somos filhos e para todos os filhos que têm os seus pais: ser obediente, assim como Jesus obedeceu aos seus pais. Em nenhum momento ele transgrediu as normas e as leis de Deus. Então capriche para que vocês sejam beneficiados também na graça de Deus, quando tiver os vossos filhos, aqueles que tiverem essa vocação, e também para ser eliminados os vossos pecados e fazer parte da graça e da glória de Deus. Eu tenho aqui na minha mão um texto que eu escrevi, introduzindo na mensagem de hoje, no Evangelho de hoje, que eu gostaria de partilhar com vocês, lendo esse trecho aqui, que diz assim: o Evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir, vem nos falar da apresentação de Jesus no templo. 40 dias após o seu nascimento, Jesus é levado ao templo pelos seus pais, a fim de cumprir um ritual judaico, isto é, todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Maria e José, num gesto de entrega a Deus, apresentam Jesus no templo, uma família feliz e equilibrada. O autor do livro do Eclesiástico, nesta leitura, nos motiva a cultivar sentimentos de carinho, proteção para com as pessoas mais idosas, e nos revela que Deus nunca esquecerá o bem que fazemos aos nossos pais. Os cristãos renascidos são informados de que também são membros desta família, da família de Nazaré. Fazer parte da família de Deus é a maior bênção concedida aos cristãos, a qual nos leva a nos ajoelhar em humildade e adoração, pois é o dom de amor de Deus, sua misericórdia, é a sua graça para com cada um de nós. Mesmo assim, ainda somos convidados à conversão, tomar-nos filhos de Deus, filhas de Deus, o Deus vivo, o Deus Criador. Toda família é chamada a imitar as virtudes da Sagrada Família. A Sagrada Família vive por Deus e para Deus. O seu projeto é sempre fazer a vontade de Deus. A Sagrada Família é a própria escola de todas as virtudes. O Papa Leão XIII escreveu: os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e solicitude perante as mães. Podem admirar na Virgem Santíssima um exemplo insigne de amor, de respeito e de submissão. Os filhos têm em Jesus submissão a seus pais, um exemplo divino de obediência
as cenas da Sagrada Família são das mais representadas nas artes, principalmente na pintura, com as cenas da Natividade e da fuga de Jesus com Maria e José para o Egito. A devoção se espalhou pelo mundo inteiro, pois Maria Santíssima e São José são os maiores exemplos de união, de obediência e de temor a Deus. Maria estava presente no início da igreja após a ascensão de Jesus e continua até hoje, levando a todos para o Sagrado Coração de Jesus. Maria disse em Fátima que quer a salvação de todos. Maria guardava tudo em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, graça diante de Deus e diante dos homens, como diz ali o Evangelho de São Lucas. O aconchego de uma família unida e feliz vale muito mais do que muitos bens materiais acumulados. Honrar pai e mãe é o quarto mandamento da lei de Deus, e pais e filhos constituem, assim, a primeira preocupação de Deus para salvar a terra. E nós somos estes mensageiros da reconciliação. A família é o berço da humanidade. É no berço que a criança é alimentada, cuidada e fortalecida. É a partir de cada família da terra que o projeto de Deus para o futuro da humanidade se realiza. Por isso, São João Paulo II já afirmava que a família é a esperança da humanidade. A família é, portanto, uma escola onde a humanidade é forjada e preparada para enfrentar os desafios da vida e do mundo. Por meio da família, toda a existência humana é orientada para o futuro. E se a família for um lugar seguro, onde Deus habita, aí então ela terá com certeza um futuro abençoado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos e filhas.